Bom dia, vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos o grande prazer de contar com a conferência do professor Carlos Roberto Izzo. O Izzo é conhecido de todos, mas eu queria lembrar, não é, professor Laudelino? Bom dia. E aí, já cumprimentando todos os professores que estão online. O Izzo é formado aqui, fez residência aqui na faculdade, fez o doutorado dele na linha, em ovário policístico, uma tese que foi muito comentada, o drilling ovariano, não é, professor Nilson? E é um dos coordenadores do Centro de Reprodução Humana. Ele atua diretamente com o professor Monteleone, juntamente também com o professor Eisenberg. Então, esse é um trio que coordena, sob a responsabilidade geral do Pedro Monteleone, o Centro de Reprodução Humana. E ele vai nos falar hoje mioma uterino e futuro reprodutivo. Como é que o ginecologista deve atuar? Não só o ginecologista, mas também o reprodudeuta. Isso é um prazer, viu? Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Sr. Baracá, ao professor Nilson, pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui participando da reunião. E esse tema, ele é um tema que vai, essa apresentação, o objetivo dela, né, de a gente falamos sobre mioma uterino e futuro reprodutivo, é gerar uma discussão, gerar uma reflexão, né? O tema mioma uterino, pensando numa mulher que deseja engravidar no futuro, ele tem uma série de discussões e vou tentar nessa apresentação colocar os pontos mais importantes que a literatura mostra hoje e colocar para discussão no final, já que aqui nós temos pessoas de muita experiência no manejo dessa entidade, que é muito comum em ginecologia. Então, como todos sabem, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais sobre o planejamento reprodutivo. Dentro do planejamento reprodutivo, obviamente, todos esses itens são muito importantes. A faixa etária dessa mulher, hoje nós sabemos que a mulher está postergando a maternidade. Então, dentro de um planejamento reprodutivo, isso muda o nosso approach em relação a como manejar uma mulher com mioma uterino. Como que está a reserva ovariana dessa mulher? Qual que é a projeção de família, né? Muitas vezes é uma mulher jovem que não tem ainda essa maturidade. Qual que é a projeção de família? Quais são as comorbidades associadas? Nós não podemos deixar de lembrar que, em muitos casos de mioma uterino, existe uma associação com endometriose. Cirurgias, é uma paciente que tem prévias, tem história de doença autoimune, tem um histórico familiar, o professor Gustavo está aí, de insuficiência ovariana prematura, ela tem disponibilidade de parceria naquele momento ou não. E hoje a gente não pode deixar de lembrar que a importância da preservação de fertilidade, mesmo em doenças ginecológicas benignas, como a miomatose uterina e a própria endometriose. A incidência do mioma uterino em mulheres na idade reprodutiva, ela tem uma taxa acumulada de até 70%. Se nós formos em relação à incidência no mioma uterino e fertilidade, ela atinge de 5% a 10%. Nos casos de infertilidade sem causa aparente, 2% a 3%. E em compilações de diagnóstico de mioma e gravidez, os senhores vejam que após uma gestação espontânea, no ultrassom de segundo trimestre, a incidência chegou a 3%. Após a fertilização in vitro, 12,6%. Em pacientes em programas de ovodoação, mais de 25% delas tiveram um diagnóstico de mioma. Também é importante lembrar que quase 70% dessas pacientes, aproximadamente 65%, são portadoras de mioma assintomáticos.
mais ou menos só 30% dessas pacientes vão manifestar algum sintoma. E é importante que o ginecologista não faça uma associação errônea entre os miomas assintomáticos com infertilidade e sangramento uterino anormal. Sabemos que isso aumenta a incidência de intervenções desnecessárias, de alto custo, e que não tratam a real causa dos sintomas. E, entre aspas, o aumento da morbidade uterina, que é o que a gente não deseja. Vou passar rapidamente aqui, lembrando de alguns fatores de risco: a raça, 60% a 80% das mulheres negras e 40% a 70% das mulheres caucasianas, aos 35 anos e aos 50 anos, respectivamente. Idade. Mulheres brancas, elas têm uma maior velocidade de desenvolvimento do mioma, o crescimento do tumor, principalmente quando elas têm menos de 35 anos. Menarca precoce. A paridade. Se discute se a gestação ela seria um fator protetor. Sugere-se que essas mulheres grávidas, os focos de mioma, eles poderiam apresentar algum tipo de apoptose e um remodelamento uterino pós o parto. Cafeína e etilismo aumentam o risco, principalmente na população africana, fatores genéticos que são muito estudados hoje em dia, e outros fatores, como obesidade, hipertensão e dieta hiperproteica. Já uma primeira reflexão. Realmente nós temos uma incidência menor de miomas em mulheres multíparas, aumento da incidência de miomas em mulheres com infertilidade, a gestação seria um fator protetor, o mioma levaria à infertilidade. Essa já é uma reflexão que nós estamos fazendo inicialmente nessa apresentação. Isso é um estudo antigo, né? Lembrar que a literatura ainda é muito antiga, nós não temos estudos randomizados, prospectivos. Então, se eles vejam aqui a literatura desde 1986 até 2004, são alguns estudos de caso-controle, a maioria, e de corte, onde mostram realmente que o risco de mioma em multíparas é menor, né? Esse trabalho foi publicado por Somiliana em 2007. Esse é o sistema de classificação dos miomas uterinos que nós empregamos hoje. Então, se eles vejam que o ginecologista, o residente, ele vai ter que ficar feita essa classificação. Uma classificação que vai de 1 a 7, e essa classificação, ela leva em conta o posicionamento do mioma em relação ao miométrio, ao endométrio, a linha endométrio miometrial. Se eles vejam aqui que Donese e Domas, em 2020, fizeram esse diagrama mostrando o posicionamento do mioma de acordo com com a cavidade endometrial, com a linha endometrial e com a linha miometrial. Em relação à possibilidade do mioma estar relacionado com infertilidade, nós temos todas essas causas, né, que essas são sabidas, mas gostaria de chamar a atenção desse trabalho publicado por Zegler em 2016, onde ele chama a atenção de alterações dos fatores de receptividade embrionária, principalmente no que se fala, no que ele estuda o fator de implantação ROXA10, que foi detectado no endométrio em pacientes com mioma uterino. Então, são várias as explicações da relação entre mioma e infertilidade, mas gostaria de chamar a atenção que, do ponto de vista de receptividade, esse fator seria o que estaria envolvido. E nesse mesmo estudo, os senhores vejam que, em termos de score, de grau de score, apenas a genesia, né, a genesia do útero e a presença de hidrossalpinge são situações onde existe uma evidência realmente importante em relação a uma possível piora endometrial. E se eles vejam que todas as outras situações, elas não têm uma baixa qualidade, elas têm uma baixa qualidade em relação a uma relação direta com uma baixa receptividade endometrial. Esse estudo foi o Zegler que fez. Uma outra reflexão. O mioma uterino interfere negativamente no prognóstico reprodutivo. O tratamento do mioma uterino melhora o prognóstico reprodutivo.
E o mais importante aqui, nós estamos especialistas aqui em mioma, como agir com o mioma intramural. O mioma intramural é o mioma que é discutido na literatura. Então, o tratamento do mioma intramural, ele deve ser considerado em mulheres inférteis que vão para técnicas de reprodução assistida ou não. Essa é uma outra questão. E as técnicas de reprodução assistida, elas se tornaram uma ferramenta útil para tentar elucidar a relação entre mioma e infertilidade, informações um pouco mais precisas, porque nós acabamos tendo alguma informação sobre as taxas de implantação embrionária. Então, a técnica de reprodução assistida, ela serve para isso. Eu trouxe esse trabalho que eu achei bastante interessante, é o Somiliana, de novo, só que é um trabalho mais recente. Ele discute mioma e fertilidade natural. É uma revisão sistemática, uma meta-análise, e ele discute, não há dúvida, hoje, que o mioma submucoso, ele realmente tem um impacto importante a nível endometrial. Só que ele coloca aqui, se vocês virem aqui embaixo, ó, opa, perdão, estou errado. Ele coloca aqui embaixo, ó, em mulheres superférteis, a presença de mioma, ela tem odds rate de 3,54. O tempo para gestação em mulheres com e sem mioma também é maior, odds rate de 1,93. Então, isso é importante, lembrar que o mioma realmente parece que tem algum impacto do ponto de vista da fertilidade. E dentro desse estudo, os senhores vejam que evidências controversas relacionando a presença de miomas com infertilidade. Por quê? Porque você tem associação com outras entidades ginecológicas, por exemplo, endometriose. Heterogeneidade entre as pacientes. Então, os senhores vejam que a paridade ela pode ter ser um fator forte, protetor no efeito do desenvolvimento dos miomas. Os miomas aumentam com a faixa etária da paciente. A infertilidade aumenta com a faixa etária da paciente. Então, vocês vejam como é difícil realmente multifatorial, é muito difícil você usar todos esses trabalhos e conseguir homogeneizá-los e ter uma conclusão mais efetiva. A minoria dos miomas causam sintomas de dor, distúrbios no ciclo, muitos miomas não podem nem ser detectados a não ser por radiologia. Então, os senhores vejam que é bastante difícil. E dentro dessa linha, nesse estudo de Somiliana, ele também tem dificuldade e acabou usando trabalhos desde 1996, 98, 99. Só mais recentemente que alguns outros estudos tentam colaborar, né, com a literatura em relação ao mioma e infertilidade, e mesmo assim, sempre com situações associadas de dificuldade de homogeneizar as situações. Nesse mesmo estudo, os senhores vejam que estudos de corte mostraram uma história de infertilidade e presença de miomas ou ausência de miomas, então a favor da presença de miomas. Estudos só de caso controle transversais, história de infertilidade e presença de miomas. Presença de miomas em mulheres grávidas que tiveram ou não infertilidade. E a presença de mioma também houve uma correlação. Então, esses foram os estudos que ele utilizou. Os senhores vejam que nós não temos estudos randomizados prospectivos, essa dificuldade. Eu trouxe também aqui a PRITS, porque esse estudo continua ainda valendo como estudo apresentado por todos esses autores, mesmo agora em 2023. Esse estudo foi feito em 2009. E os senhores vejam aqui que ela tentou fazer uma revisão sistemática na época, de acordo com a localização do mioma e o efeito dele sobre a infertilidade. Então, se eles vejam, trabalho de parto prematuro é o único que não teve significância. Todos os outros, taxa de gestação, implantação, gestação em curso, abortamento espontâneo, tiveram um efeito sem saber a localização geral dos miomas.
Quando ela começou a destrinchar mioma por mioma, o mioma submucoso ficou claro que realmente ele tem um impacto sobre todas as situações do ponto de vista de evolução até da gravidez. Já os miomas intracavitários, os miomas intramurais que não tiveram envolvimento intracavitário, ela mostrou que não tem significância em termos de taxa de gestação clínica, nem de trabalho de parto prematuro. E quando ela comparou as pacientes portadoras de miomas intramurais, ela também mostrou que em todos os estudos havia uma certa significância em relação a esses fatores, menos trabalho de parto prematuro. Em estudos prospectivos, ela não mostrou uma alteração na taxa de gestação clínica, e em estudos usando estereoscopia, ela mostrou uma taxa de implantação menor, mesmo nas portadoras de miomas intramurais. E indo mais à frente, esse é um trabalho de 2010, que ele tenta correlacionar o efeito de miomas intramurais sem envolvimento da cavidade uterina. O mioma que não está acometendo, ele não está abalando a cavidade uterina. É uma revisão sistemática, uma meta-análise de uma autora muito importante na área de infertilidade, a Sunkara. E os senhores vejam que, do ponto de vista de taxa de nascidos vivos, houve uma piora em relação às pacientes portadoras do mioma, mesmo sem envolvimento da cavidade endometrial. Da mesma maneira, ela mostrou aqui, em relação à taxa de implantação, favor às pacientes portadoras de mioma, e em relação às taxas de abortamento, também em favor às pacientes portadoras de mioma. Esse é um trabalho que tenta associar em mulheres que tinham infertilidade sem causa aparente e foram submetidas a uma inseminação artificial. É um trabalho feito em 12 clínicas, são 900 casais, e nesse trabalho as pacientes eram portadoras de miomas que não distorciam a cavidade uterina também. E os senhores vejam que existe uma piora, né, em termos de taxa de gestação, né, gestação clínica, e também em termos de taxa de nascidos vivos, mostrando que em mulheres com infertilidade sem causa aparente, que foram submetidas à inseminação intrauterina com mioma intramural sem envolvimento intracavitário, houve um fator negativo para elas. E, seguindo em frente, uma outra reflexão, que tudo isso que nós estamos apresentando, nós podemos dizer que existe uma falta de estudos prospectivos randomizados, uma limitação da literatura, apenas estudos observacionais, uma ausência de relação causa-efeito plenamente estabelecida e uma evidência insuficiente de que o mioma reduz a probabilidade de gestação com ou sem tratamento de infertilidade, um grau de recomendação C, tornando o tratamento bastante controverso. E como é que é o tratamento dessa paciente, né? O que nós vamos fazer? Quais são os fatores que determinam, de novo, a faixa etária, a presença ou não de sintomas? Aqui mesmo o protocolo da clínica, a questão de ser sintomática ou assintomática é levada em conta. Se ela tem desejo reprodutivo ou não, se ela tiver desejo reprodutivo, o mioma é o único fator de infertilidade? Existe algum outro fator de infertilidade associado? Qual é o risco desse mioma se ele tiver uma conduta expectante em relação à gravidez? Qual é o risco da gestação após uma miomectomia? São miomas que, se forem mulheres jovens, existe a possibilidade de uma recidiva grande. Esse é um mioma que está crescendo muito, então mesmo você tomando uma conduta expectante, mas fazendo monitoramento dessa paciente, você constata que o mioma cresceu. Não podemos deixar de lembrar o risco de malignidade, obviamente, muitas vezes em mulheres numa faixa etária um pouco mais avançada, risco e benefício em mulheres assintomáticas jovens. E, obviamente, em relação ao tratamento, esses três fatores são importantíssimos: a localização, a dimensão do mioma, a relação do mioma com a cavidade endometrial e o efeito do mioma intramural que não distorce a cavidade uterina. Esse que é a grande dúvida.
Donet e Domans, em 2016, eles começaram... Eu adoro estudar o mioma, né, principalmente em relação ao tratamento clínico do mioma, e esse foi um estudo que ele tenta... qual seria o futuro do tratamento, né? Hoje nós estamos em 2023, mas desde aqui ele já começou a elucubrar qual seria o futuro do tratamento em mioma. Obviamente que nós temos à disposição o tratamento cirúrgico, com todas as suas técnicas, com todas as suas vias. Você tem alternativas do tratamento não cirúrgico, embolização, as ablações ou por ressonância magnética ou por ultrassom transvaginal. E ele é um grande adepto da terapia medicamentosa. Ele começou a fazer os estudos com o lipristral, né, que é um modulador seletivo do receptor de progesterona. E dentro desse estudo, ele mostrou quais seriam as taxas de gravidez de nascidos vivos nas diversas técnicas. Ele fez uma compilação, ele fez um levantamento grande de todos os estudos que tinham até aquele momento. Então, os senhores vejam que tem também em relação à embolização, em relação à ablação por ressonância ou mesmo por via vaginal. E ele discute nesse artigo que ele teria novas perspectivas. O que seria o tratamento médico? Já que é uma mulher que vai postergar muito a gravidez, ele quer ser muito conservador, ele não quer ficar operando essa mulher. Então, ele acha que o tratamento médico ele teria o objetivo de tratar os sintomas, de prevenir a ocorrência de predisposição, né, uma mulher que tem predisposição a desenvolver novos miomas, atrasar a cirurgia e prevenir a recorrência depois de uma cirurgia previamente realizada, principalmente em pacientes com história familiar e pacientes jovens. E aqui apenas eu trouxe, ele vem publicando isso constantemente, nós não temos disponível no nosso país, né? E agora ele começou a comparar o lipristral com o antagonista do GnRH via oral. Então, ele acha que, teoricamente, nós também não temos aqui no nosso país, mas possivelmente isso vai chegar no nosso país, e a gente vai poder, eventualmente, fazer um tratamento clínico, previamente ao postergar um tratamento cirúrgico. Esse é um estudo antigo, ó, vejam, é o único estudo que tem comparando conduta expectante com miomectomia, 2006, do Casini, o autor italiano. Foi um estudo prospectivo e observacional, 181 pacientes, desfecho, gestação espontânea pós-humano, eram pacientes portadoras de miomas submucosos, com menos de 4 centímetros, viés, o desejo da paciente. A paciente queria ou não ser operada. E os senhores vejam que as pacientes que fizeram miomectomia, em relação à expectante, tiveram uma significância em termos de taxa de gestação clínica e a mesma coisa em relação à taxa de abortamento, né? Uma queda na taxa de abortamento. E aqui a Sociedade Americana, em 2017, ela publica esse guideline com a revisão sistemática de 88 estudos, 2017. E aqui é bastante interessante, porque os senhores vejam que nessa compilação, eles colocam falta de evidência nas héreses de mioma subseroso em aumentar a fertilidade. Grau C de evidência. Evidência suficiente. Miomectomia não prejudica os resultados das técnicas de reprodução assistida. Grau B. Falta de evidência. Miomectomia reduz as taxas de abortamento. Grau C. Evidência suficiente. Miomectomia esteroscópica aumenta as taxas de gestação clínica. Grau B. E falta de evidência. Miomectomia esteroscópica reduz a probabilidade de perda gestacional precoce. Grau C. E para eu amarrar, né, todas essas informações, os próximos 3, 4 slides é para a gente fazer um resumo, né, e servir para a nossa discussão. Então, se eles vejam, em relação ao mioma submucoso, ele parece realmente reduzir as taxas de implantação e de gestação. E a incisão esteroscópica aumenta o potencial de fertilidade e o resultado da fertilização, sendo recomendada como tratamento de acordo, de escolha nos miomas 0, 1 e 2 da FIP. Mioma intramural, que é o grande desafio.
Maior número de estudos controlados, mas com resultados conflitantes. Miomas aqui eles colocam miomas de 4 centímetros, né? Há quem considere 3, há quem considere 5, mas eles consideram 4. Mesmo sem distorção da cavidade uterina, podem causar impacto negativo no prognóstico reprodutivo. A miomectomia parece estar associada ao aumento nas taxas de concepção pós-cirúrgica. Mioma subseroso, também não há muita dúvida, parece não intervir no prognóstico reprodutivo e o tratamento não é recomendável por razões reprodutivas. O risco do tratamento cirúrgico deve ser os riscos considerados em relação ao possível benefício reprodutivo. Obviamente que aqui entra a expertise do cirurgião, a experiência que ele tem, a via de cirurgia que ele é afeito. Em mulheres assintomáticas, com miomas que distorcem a cavidade uterina, que é o FIGO 1 e 2, a miomectomia pode ser considerada para aumentar as taxas de gravidez. Essa é a grande dúvida na literatura. A indicação de miomectomia em mulheres assintomáticas com miomas que não distorcem a cavidade uterina em circunstâncias especiais. Às vezes, nós não temos acesso ao ovário. Então, muitas vezes, a cirurgia tem que ser indicada para uma paciente que quer fazer a preservação de fertilidade, você ter acesso ao ovário e poder funcionar os folículos. Então, a modificação importante na arquitetura pélvica, dificultando o acesso ovariano. A busca de alternativas para o tratamento não cirúrgico, aí vai lá na linha do Jacques Donnet, né? Depois o doutor Messina vai dar a opinião dele, né? Mas a busca de alternativas para o tratamento não cirúrgico do mioma uterino é real, principalmente para mulheres que desejam a preservação da fertilidade. Há necessidade de estudos randomizados controlados, né? Todos os trabalhos que a gente lê, essa é a mensagem final do trabalho, né? A conclusão. Mas é verdade, nós não temos estudos comparando miomectomia e técnicas de reprodução assistida. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade e a gente tem que refletir sempre. Dá para acender a luz, por favor? Parabéns, Iso. Excelente apresentação, trouxe realmente o problema, como ele deve ser analisado. E só para lembrar para todos nós aqui, que nas mensagens que ele fez, sempre podem, parece, pode ser. Eu acho que isso é extremamente importante. Não é nada dogmático, né? Então, eu acho que essa é Oi, Celso. Uma mensagem importante que a gente deve levar em consideração sempre. Sobretudo na decisão compartilhada. Porque da maneira que o ginecologista colocar para a paciente, que tem um mioma de 2, de 3 centímetros intramural, é complicado. Pode haver uma certa indução de uma conduta. Então, acho que esse é o nosso papel aqui. E o Pedro, o Carlos Roberto Iso mostrou muito bem. Perguntas? Eu acho que o Iso já levantou a mão ali, mas antes disso, eu vou querer que o Marcos Messina, que veio agora de um congresso fora, puder levar o microfone para ele, Ariane, para ele falar sobre, que foi provocado pelo Iso, sobre o antagonista do GNRH por via oral. Parece que você viu alguma coisa fora. Puder falar para a gente, por favor. Obrigado, professor. Parabéns. Eu tenho uma dificuldade enorme em chamar ele de Carlos Itzo, não, Itzo, né? Ele tinha um apelido antigamente, quando a gente jogava bola na praia. Ele é um bom centroavante, né? Mas eu não vou falar. Agora é Criso. Criso. Mas ficou mais fácil agora. Mas vamos ao antagonista do GNRH por via oral, por favor. O antagonista. O descarrego a gente faz depois lá no cafezinho lá fora. Por favor. Mas a minha parte sentimental, professor, eu preciso. Tá bom, o antagonista ele já está avançado fora, está em fase 3, né? Já tem 2 grandes grupos de estudo na Europa e nos Estados Unidos, bem avançados, tem FDA, está chegando no Brasil, no Brasil é fase 4, é só determinar o tempo de validade da medicação nas condições climáticas do nosso país. Então,
Aí é uma questão de armazenamento e tal. Vai chegar, não tem Anvisa ainda. Eu acredito uma coisa que vai entre 1 ano e meio e 2 anos aí para começar. São comprimidos diários que vem na formulação de só antagonista e também vem a formulação de antagonista mais add-back, né? Então, vem para evitar aqueles efeitos de climatério, né, nessas moças que você bloqueia o eixo. Então, e tem uma redução de volume muito importante, tem uma melhora de sintoma clínico muito importante, ou seja, é uma droga que vem para realmente mudar um conceito de tratamento clínico. É bem interessante, né? Bom. Associa-se a isto a ablação, que também é uma outra oportunidade que a gente vai ter que estudar muito, né? Mas dentro de um tema tão controverso e cheio de ainda falta de evidências, é muito difícil a gente implantar coisas novas, né? E a embolização, a ablação, é tudo muito difícil porque o tema é sem evidência, é difícil, né? E eu queria só fazer uma pergunta, professor, com relação às assintomáticas, que para mim o grande desafio é a condução da paciente assintomática, né? E jovem, com aquela perspectiva de gravidez futura, que a gente não sabe quando, a mulher é assintomática e você vai seguindo. Aí o mioma que tinha 3, passa para 4, passa para 5, passa para 6. Em que momento você acha, Itsu, que é oportuno uma ação mais agressiva do ginecologista? Do tipo, fazer uma miomectomia numa mulher assintomática? Para mim, essa pergunta é um grande desafio. Não sei se Com a você palavra, tem alguma... Iso, por favor. Marcos não vale porque ele é meu padrinho de casamento. Ele não vale. Mas é uma pergunta difícil, né? Eu acho que esse realmente é o grande desafio. Eu acho que hoje, um fator que todos nós temos que pensar muito é que a mulher está engravidando mais tarde. Esse é o principal problema. Mudou, né? Então, a mulher está engravidando lá aos 38, 39, 37, mais ou menos, né? Porque Pedro e eu, hoje, nós somos médicos da faixa da quarta década, né? Então, eu acho que nessa mulher, você... Quinta década. Quinta década. 40, 40. Essa mulher, ela vai... Você vai ter uma tendência, inicialmente, a ter uma conduta expectante, eu acho. Mas eu acho que você tem maneiras de controlá-la. Acho que você vai precisar ter uma vigilância em relação ao crescimento desse mioma. Você vai ter uma vigilância em relação aos sintomas. Ela é assintomática, eu entendi. E eu acho que, se você notar, é difícil dizer em quanto tempo, né? Mas se você está avaliando a reserva de óvulos dela, você está vendo a idade dela, você está vendo o crescimento desse mioma, talvez você tenha que ser mais agressivo e operá-la, porque o problema é que, às vezes, essa mulher não é operada e ela chega para você lá na frente com um mioma de 10, 15 centímetros. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai embolizar? O que você vai fazer? Então, esse que é o problema. E o problema é que a gente põe lá a palavra pode, deve e tal, porque a literatura não consegue dizer exatamente o que você deveria fazer. Acho que é bom senso. Mas lembrar da reserva ovariana dela. Hoje nós estamos criopreservando óvulos de mulheres com endometriose, mulheres com miomatose. Na hora você pode congelar os óvulos dela e operá-la. E, eventualmente, se for uma cirurgia mais complicada, essa seria a minha conduta. Professora Ceci, por favor. Foi falado que a gente não tem análogo do GNRH. Tudo bem, não tem. Mas ninguém lembra que existe estudo, inclusive estudo feito aqui, na Unifesp, com aquela plantinha unha de gato, que é uma planta amazônica, em rato. Não foi feito em gente, mas que teve uma atividade exatamente igual à dos análogos do GNRH. Eu acho que é uma coisa que quase que é obrigação que a gente devia estudar. Palpite de chata fitoterápica. Uhum. Existem outros métodos clínicos, né? A nível de saúde pública, anticoncepcional, a mulher, você vai fazer ela... Marcos, né, eu vi sua apresentação ontem, ele falou de induzir a amenorreia, né, nas mulheres assintomáticas, sangramento uterino anormal. A Mirena, né,
o dispositivo. Você tem outras possibilidades, né? Aqui a gente está trazendo um pouco de avanço de tecnologia, talvez a doutora Ceci tenha razão, é interessante. Eu não tenho experiência, mas acho que é algo que o Marcos... né, Está em animais ainda, né? Mas é discutível, né? Esse é um assunto... Sérgio Ponte Ribeiro. Isso, parabéns. Acho que há uns 20 anos atrás, o professor Laudelino perguntou qual era o tamanho de um mioma a partir do qual qual era o ponto de corte, né, de um mioma. E na época a gente falou 5 centímetros, né? O útero mede, no seu diâmetro transversal, 4 centímetros e 6 no longitudinal, 6, 7. Como são 2 paredes, eu divido 4 por 2, eu tenho 2 centímetros em cada parede. Então, um mioma maior do que 2 centímetros, ele já não é um mioma pequeno. Mas a minha pergunta, a minha colocação é a seguinte: se eu tenho um mioma submucoso, eu nunca vi nenhum mioma submucoso, nunca assintomático. Mioma submucoso, ele vai ser operado, vai ser tratado por conta dos sintomas. Se ela quer ou não quer ter filho, não faz muita diferença. Agora, nos miomas intramurais pequenos, será que não vale a pena, uma paciente não tem interesse reprodutivo naquele momento, colocar um Dilmirena para ela e tentar ver se esse mioma não vai crescer com esse Dilmirena? Será que não é uma alternativa para você evitar o crescimento desse mioma? Em que pese alguns miomas tenham receptor de progesterona e possam até vir a crescer. Mas se eu não vou operar, eu só ficar olhando, será que é a melhor coisa para essa paciente? Por quanto tempo eu vou ficar olhando? Se ela tem 20 anos de idade, 25 anos de idade. Eu operei uma paciente de 23 anos, eu fiz a segunda miomectomia numa paciente de 23 anos. A primeira tiraram um mioma de 10 centímetros. Eu tirei um de 12 centímetros. Então eu coloquei o Mirena para ela, com 23 anos. A primeira miomé com 19. Então, a gente ficar olhando esses miomas, a gente está tratando, a gente está cuidando, não tratando, a gente está cuidando dessa paciente. Acho que a gente tem que ter alguma alternativa. Isso no assintomático, né? No assintomático, professor. O sintomático é mais fácil. Você está tratando, você vai tratar pelo sintoma, mas o assintomático, se 3 de cada 10 vão ter miomas, não sei, eu tenho uma tendência pessoal, a usar o Dilmirena nessas pacientes como uma alternativa para tentar não crescer esses miomas. Queria saber a sua opinião, Iso. Sérgio, obrigado pela pergunta. Eu acho que, veja, você está com 30 anos de formado, você vai ter na sua experiência, né? Os trabalhos, como você acompanha a literatura, eles já falaram em 5 centímetros, eles já falaram, aqui você vê a Sociedade Americana 4, falam em 3 centímetros. Eu acho que é uma alternativa que você tem, né? Às vezes você pensa no Mirena, pensa na mulher sintomática também, né? Você fala, vou pôr o Mirena para diminuir esse útero, etc. Eu acho que você vai ter que fazer uma vigilância dessa paciente, né? Você é cirurgião, você vai fazer uma vigilância. No momento que você achar, lembra da idade dela, a reserva ovariana e do crescimento ou não do mioma, são casos genéticos, dramáticos, às vezes é o que você falou, 10 centímetros, depois tem outro de 12, são casos realmente emblemáticos esses, né? Mas é uma possibilidade que você tem. Não sei se o Marcos tem experiência aqui no HC com isso, mas era uma ideia, né? Eu acho que, veja, é difícil essa resposta, mas eu vou falar como ginecologista. Eu acho que, nessa eventualidade, o que eu faria? Eu acompanharia a paciente. Ela é assintomática, tem um mioma intramural pequeno, vamos considerar, eu não sei daqueles números que você colocou ali, se é o 3, que é só intramural, hein? 3 e o 4, que são só intramurais, e aí eu acompanharia, e veria crescimento ou não, e se aparecem sintomas ou não. Eu, particularmente, não faria o que o Sérgio... não, contracepção é diferente, mas se ela não quer... Você não quer nada. E também é discutível o Mirena. O Wilson pode comentar depois também. Eu vi estudos lá na Escola Paulista, inclusive, acho que foi da Letícia na época. Ela estudou os receptores hormonais no mioma. E tinha receptor de progesterona também, que estimulava, tinha ação proliferativa ali. Você mesmo falou isso. Observa, põe o DIU, é uma conduta, vamos dizer assim. Eu teria uma conduta
menos intervencionista ainda, nem colocando o Mirena nessa eventualidade, ela sintomática, que não desejaria nenhuma outra ação. O Dani Eisenberg e depois o Pedro Monteleone. Iso, parabéns aí pela apresentação, bastante completa, desde a fisiopatologia até o tratamento. Eu queria só destacar 2 pontos. O primeiro, em relação não só ao tamanho do nódulo único, mas existem alguns poucos trabalhos que eu vi até hoje na literatura, somando quanto volume ela tem, se você somar os vários nódulos, porque às vezes a paciente não tem um nódulo de 4, mas ela tem, às vezes, 3, 4 nódulos entre 2 e 3 centímetros. Então, quanto ela teria de área de mioma em relação ao volume uterino para justificar o tratamento? E um segundo ponto em relação às complicações dos tratamentos cirúrgicos. Quem trabalha com esteroscopia vê, às vezes, úteros, cavidades destruídas por, às vezes, esteroscopias realizadas por profissionais não tão treinados, e que você fez, às vezes, um procedimento para melhorar e depois você não tem nem endométrio para colocar o embrião. Ou aquelas pacientes que fazem com uma técnica incorreta, às vezes nódulos muito grandes, abordam por laparoscopia e depois tem os relatos de rotura do útero durante a gestação ou no momento do parto. Então, eram só esses 2 pontos que eu queria colocar. E aderências também. Eu sei que, por exemplo, um procedimento laparoscópico feito pelo Sérgio é uma coisa. E as miomectomias laparoscópicas que a gente vê no dia a dia, assim como no drilling que você fez. Você tirava um fator provisoriamente, um fator ovariano e levava um fator tubário, ou tubo aderencial. Existe isso também, relatos sobre Existe. isso? Em relação, Dani, obrigado. Em relação ao que a primeira colocação do Dani, esses úteros com alguns miomas intramurais menores, também a nossa conduta é difícil, né? Acho interessante essa observação que você fez em você comparar o tamanho da massa de mioma em relação ao tamanho do órgão, né? Mas, de novo, você vai ter que... a sua conduta vai ser muito no que o Marcos falou, né? A gente vai observar, é difícil. Está abaulando a cavidade, não está? Em relação à possibilidade de aderência ou de complicações cirúrgicas, claro que o importante é a expertise do cirurgião, o diagnóstico bem feito, e isso vai fazer diferença, né? A gente fala do drilling, a ressecção em cunha antes do drilling, essa dava aderência pra caramba. Essa daí, a ressecção em cunha que era feita, dava muita aderência, transformava um fator em outro. O drilling também é descrito com uma possível complicação, aderência. Só que, quem que está fazendo drilling também, professor? Né? Qual que é a técnica, quantas punções são feitas, qual é o tamanho do ovário? Eu acho que essas complicações que o Dani fala, não tem uma via... saiu um trabalho agora, 2023, qual que é a melhor via para a miomectomia? Ele fala que é tudo igual, depende da experiência do cirurgião. Talvez alguém vai fazer melhor uma técnica, outro vai fazer melhor outra técnica, mas a possibilidade, a miomectomia é uma cirurgia eventualmente sangrativa, né? Uma cirurgia, a laparoscopia da miomectomia é tecnicamente diferente, tem que ser um profissional diferenciado, então acho que tudo isso conta, né? Mas, sem dúvida, a gente, infelizmente, pega pacientes que eles destruíram o útero dela e a gente não tem mais o que fazer. Aqui o Nilo não está aqui, mas eu vou mencionar o Nilo, o cuidado que ele tem nas miomectomias que ele faz. E tem casos dele com gravidez, não sei número, mas ele tem vários casos que evoluíram depois com gravidez. Então, tudo depende de quem está pilotando o caso. Pedro Monteleone. Era exatamente isso que eu ia abordar agora, professor. Assim, é a questão... Bom, ele é um amigo de longa data, as aulas dele são sempre brilhantes, não preciso nem dizer, né? Essa patologia é uma patologia altamente resolutiva do ponto de vista de infertilidade, né? Tanto a cirurgia como a fertilização, a gente tem taxas de resolutividade muito boas. O nosso grande problema que a gente tem basicamente na clínica, quando chega uma paciente com mioma e a gente vai indicar fertilização in vitro ou cirurgia antes, né? E às vezes a gente indica fertilização in vitro
e a paciente não engravida, a gente volta atrás, porque a paciente chega louca para engravidar, mas o desconforto que você tem de voltar atrás da medicação, fala assim, agora você vai operar, para a gente é significativo, né, Carlos? Acho que esse é o principal dilema que a gente vive. Mas é importante, eu queria frisar isso, que a resolução da infertilidade da paciente que tem mioma, ela é muito grande, né? Através de cirurgia ou através da fertilização, em geral, as pacientes que a gente tem falha, que não conseguem engravidar, não é por esse tipo de fator, pelo menos isolado. A cirurgia secular, né? Você tem mulheres que são operadas em mioma há muito tempo e elas engravidam, evidentemente, que tem seus problemas de pessoas inábeis que operam e complicações que dependem da perícia do técnico que está operando. Mas eu não vejo isso como uma questão tão incidente assim, perto do que a gente vê de resolutividade. Eu acho que a grande questão que a gente tem no consultório, e o Carlos vai falar sobre isso, é essa dificuldade da mudança. A gente fez a fertilização, indicou a fertilização, a paciente não engravidou, fala assim, agora falhou, talvez seja melhor você operar o meu. É desconfortável isso para a gente, mas é uma coisa que a gente vive, é uma coisa própria do nosso dia a dia, né, Carlos? Essa observação do Pedro é muito importante. Isso pode até você estender para endometriose, às vezes, né? São casos que você fez a fertilização, ela tem aquele mioma lá, está transferindo embrião, ela não engravida, aí você fala, agora eu vou tirar o mioma. Quantos casos a gente não vê? É duro. De novo, a gente precisa ter uma conduta baseada em todos os dados que a gente tem e medicina, aí você vai ter que optar por uma conduta e seguir em frente. E, eventualmente, se você tiver que voltar atrás, você vai voltar atrás. Mas é verdade isso, Pedro. Realmente é dramático esses casos. Então, isso do lado da reprodução. E do nosso lado, então? Tem uma paciente com mioma de 3 centímetros intramural, que a gente não indica nada, ela é engravida e, por desgraça, tem um abortamento. Esse é um... Pode até falar para a gente, olha, você não falou para tirar o mioma. Bem, eu vi aqui, apesar de que está um pouco escuro na tela aqui, Bruno, parece que eu vi o professor Laudelino levantar a mão. Não sei se ele foi coçar, hein, professor Laudelino, se ele foi coçar ou arrumar o óculos. Melhor, Sérgio, foi arrumar o óculos, mas eu acho que o professor Laudelino pediu a palavra. Por favor, professor Laudelino. Obrigado, professor Baracá. Não levantei a mão, mas faz de conta que eu levantei a mão. Arrumou o óculos. Pode ser. O senhor foi citado aqui e sua experiência é importante, mesmo online, o senhor transmitir para a gente aqui, por favor. Realmente o Carlos abordou um tema que era polêmico antigamente. Eu estava muito curioso, achando que estaria tudo resolvido nos dias de hoje, com todo o avanço tecnológico, mas eu vi que não evoluiu quase nada, as dúvidas persistem. O Dani fez uma pergunta que eu ia fazer, que era exatamente os danos da cirurgia do mioma, que deve ser considerado, para tratar esse mioma antes de uma gravidez, como a cicatriz do útero, as aderências. O Dani já fez essa pergunta. Mas a outra pergunta que eu queria fazer para o Carlos é o seguinte: o efeito da gravidez sobre o mioma. Mesmo o mioma que não compromete uma gestação, a fertilidade, como um mioma, por exemplo, subseroso, ele pode crescer muito, ele pode trazer uma torção, dor, degeneração. E isso não deve ser pesado quando se encontra uma paciente com mioma que pretende engravidar? Então, posso complementar, professor Laudelino? Perfeitamente. E na gravidez, a grande alteração, o professor Salomão está aí, ele foi professor de obstetrícia há muito tempo, é a degeneração vermelha do mioma do útero, a necrobiose acética do mioma uterino, que ocorre pela desproporção tecido, continente e a vascularização. Essa ocorre e geralmente é de tratamento clínico.
se ela poderia interferir na gravidez também, na evolução da gravidez. Professor Adelino, bom dia. Uma honra estar vendo o senhor aqui presente, com a experiência que o senhor sempre teve, cirúrgica. Quando a gente coloca aqui na aula em relação ao mioma subseroso, os estudos eles falam muito de infertilidade, né? E você, do ponto de vista de infertilidade, você iria ter alguma atuação sobre esse mioma, mesmo ele sendo subseroso. Quando você vai para a questão daquela mulher engravidar com mioma subseroso, então ela não teve impacto na infertilidade dela, ela engravidou, esse mioma ele pode ficar estável, esse mioma pode crescer, e se ele crescer, ou se ele gera um mioma grande, eventualmente todas essas complicações que o senhor citou são possíveis de acontecer. Eu acho que aí você vai ter que ter uma decisão em relação, você vai ter que seria o que eu faria, né? Você vai ter que conversar com essa paciente e colocar essa possibilidade, né? Muitas pacientes são completamente aversas falou em cirurgia, ela abre a porta e vai embora, né? Eu acho que se você colocar, olha, o seu mioma é um mioma 5 centímetros subseroso, ele pode crescer mais, existem essas complicações de degeneração que o professor Baracá falou, eventualmente você pode, se você indicar uma cirurgia, eu não vejo isso como um grande problema, desde que a conversa com ela seja, ela pode ter sido operada, aquele mioma não acontecer nada com ele não crescer e ela ter a gestação na sequência, mas na experiência que vocês têm obstétrica, certamente muitos desses miomas vocês viram causando dor, contração uterina e eventualmente por uma degeneração ou mesmo por uma torção. Essa seria a minha conduta. Ok. Zé Maria? Parabéns, Iso. Acho que a aula foi clara. Você mostrou também que o tema mioma, infertilidade, ainda é um tema controverso. Até sua meta-análise, você mostrou que tem alguns desfechos que são significativos e outros não. E também o número de estudos varia conforme o desfecho. Então, às vezes, eu tenho um desfecho que não é significativo, que tem 12 estudos, e outro que é significativo com 7. E a gente fala só da posição, mas eles não colocam também quando eles são múltiplos e tem várias posições. É difícil comparar, né? E o tamanho do mioma, como o professor Baracá falou. Mas a minha dúvida é, aquela paciente que chega com você, ou que chega num consultório de ginecologista, 38 anos, fez avaliação da reserva ariana baixa, está com mioma submucoso, aí você já indica uma fertilização, mas ela tem esse mioma. Quanto tempo depois que ela vai perguntar que ela pode tentar fazer essa fertilização? Existe algum tempo que eu preciso esperar depois da cirurgia para orientar essa paciente? Obrigado, Zé Maria. Essa é uma boa pergunta. Essa paciente chegou 38 anos, uma reserva baixa, você quer ganhar tempo, né? Você quer agilizar, você vai fazer uma fertilização, eventualmente você vai ou congelar óvulo, não sei se ela, ou você vai fazer embrião, ela quer engravidar, ela não vai fazer embrião, imediatamente você vai mandar para o cirurgião e ele vai fazer essa cirurgia. Eu acho que o cirurgião ele vai poder dizer, porque depende, é um mioma totalmente intracavitário, é um mioma 1, é um mioma 2, que é mais difícil, às vezes ele vai precisar de mais de uma estereoscopia, ele vai precisar de mais de uma intervenção. Foi uma estereoscopia fácil, o tamanho do mioma. Eu acho que pessoalmente, você me pergunta para o cirurgião, o que você acha? Em média, ela vai esperar aí mais uns 2, 3 ciclos e ela vai estar liberada para a gente fazer a transferência do embrião. Acontece que, eventualmente, ela vai precisar de um second look, às vezes ele vai querer fazer uma estereoscopia para verificar se formou alguma sinéquia ou se ele tem que fazer em 2 tempos, porque é um mioma 2, né, que ele tem que entrar mais no miométrio. Mas o pólipo, muitas vezes ela opera agora, no mês seguinte a gente transfere embriões, e a literatura mostra que isso não tem nenhum problema do ponto de vista de resultado. O Iso, hoje tem umas substâncias que estão sendo usadas depois da estereoscopia cirúrgica. Por exemplo, a análise de aderências, tem até um produto francês que estão
professor. Para não formar aderência. Isso você faz a esteroscopia e aí coloca. Eu não tenho experiência nenhuma, mas sei que está vindo um estudo multicêntrico aqui para o Brasil. Eu não tenho Mas eu não tenho experiência. experiência nenhuma, mas talvez. Eu vou passar Celso para o Celso, mas antes, e os miomas que são mais baixos? Isso é complicado. Vou deixar isso para o professor Salomão, que pediu a palavra depois, porque o mioma mais baixo, talvez ele, pela experiência dele, falar um pouquinho de tumor prévio, né, professor Salomão? O Celso Borelli que vai falar agora e eu já passo a palavra para o senhor. Obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação. Eu vou na toada do professor Laudelino, que aqui a gente discutiu muito o efeito do mioma para a gravidez. Eu queria discutir o efeito da gestação no mioma, se ele deve ou não interferir no mioma intramural, né? Porque às vezes um mioma intramural que não está baulando a cavidade passa a baular porque a inundação de estrógeno e progesterona, a gente sabe o quanto aumenta tanto o volume do útero como o volume do mioma. Então, que seria um ponto a se determinar esse 3, por exemplo, para que a gente não tivesse o efeito, o trabalho que você mostrou, muito interessante, que ele fala que ele não aumenta o índice de gestação pré-termo. Três estudos, hein? Sim. Era 18, 11, 17. Sim, mas tem um estudo, mas todos os estudos aumenta o índice de abortamento. Então, o que seria? Depende do receptor que ela tem, cresce mais, pode interferir. Depende, não vai interferir no parto prematuro. Então, eu acho que seria muito importante o cirurgião e o esterileuta ter essa visão dos 3, 4 centímetros para não ter o que o professor falou, né? Aí depois ela abortou, pô, mas você não me falou que eu tinha mioma e podia ter esse problema? E pode até não ter sido o problema do mioma que levou ao abortamento, mas eu acho que é muito interessante este foco do mioma crescer na gestação. Aí vai falar até por que não pôs o DIU para ele não sei o quê, e aí vai longe. Isso, por favor. Esses estudos, eles têm uma tendência nos miomas intramurais que não distorcem a cavidade, de você ter uma conduta mais ativa, né? Os estudos, porque muitos estudos mostram realmente que quando essa mulher vai para a reprodução assistida, você pode ter um prejuízo do resultado. Eu concordo com você, acho que todo cuidado é pouco, né? É imprevisível, né? A gente... Mioma que está abaulando a cavidade de 1 centímetro, abaula um pouquinho, está ali. Você vai mexer nesse mioma? Aí você fala, vou mexer, eu vou destruir lá. Aí o Dani faz a estereoscopia, está destruído. Não vou mexer, a mulher não está engravidando, eu estou transferindo embrião. Imagina, esse é um caso muito difícil de você decidir. Agora, eu concordo, a gestação, tanto ela pode ter um efeito protetor, como ela pode, a produção hormonal, o nível de receptor desse mioma, esse mioma se desenvolver e trazer um problema para essa paciente. A questão é definir, né? Eu acho que aqui no protocolo da clínica é 3 centímetros, não é, professor? 5 centímetros. 5 centímetros. Estamos atualizando agora. Vamos ver o que eles vão nos mandar agora. Quantos centímetros é? Mas vamos ver. Vamos ver. Professor Antônio Jorge Salomão. Meu amigo Carlinho, conheço você do tempo de residência, quando nós íamos para Guarujá e as nossas famílias se reuniam. Bom, a minha dúvida é a seguinte: técnica de reprodução assistida, engravida, faz a cesárea, e ela tem um mioma intramural com alteração da cavidade uterina. Você acha que na cesárea você deve retirar esse mioma? Que risco que nós temos? Curto e grosso. Curto e grosso. E um tio. 3 letrinhas e um tio. Eu, atualmente, eu não sou mais um cirurgião ginecológico. Não, mas aí é parteiro, Professor, olha, eu acho que vai depender muito da situação ali, mas a tendência é se não mexer, né? Eu acho que é perigoso, né? Mas
É que nem você faz a cesárea e vê o ovário policístico, aí vai o carinha lá e fica... Acho que não, né? Deus, Não, mas tudo tem, que não deve tem, fazer, tem. hein? Tudo que não deve fazer. Funcionar o ovário na cesárea e fazer miomectomia, porque pode perder a mãe. E aí a família do obstetra pode perder o obstetra também pela família da paciente. Então, não, nós temos uma turma nova aqui, não mexe, só olha e sai correndo. Eu pensei que o professor Salomão ia perguntar se fosse um mioma anterior, na região do segmento. Aí sim, né? Aí sim, você tem que fazer uma transversal. Agora, André, curto e grosso. Professor, curto e grosso, queria parabenizar o professor Iso pela belíssima aula que ele deu, capacidade de síntese dele. E eu tive oportunidades durante 5 anos na obstetrícia, além de coordenar um ambulatório de trombofilias na gestação, de ginecopatias na gestação. E nós recebíamos muitas gestantes, professor, com miomas volumosos, 6, 7, 8 centímetros gestantes. Existe um problema para aqueles miomas retroplacentários, um aumento importante de descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento fetal, pacientes que tinham muita dor por essa necrose que o senhor comentou, professor, necrose carnosa, né? Via de regra, nós usamos doses altas de progesterona natural, apesar de existir receptor, as pacientes geralmente melhoram, o repouso é muito importante, existe uma incidência maior de coriamniorrex prematura também, e essa questão, então, os miomas grandes, eles são um problema, assim, para a obstetrícia, o que vale a pena a decisão, muitas vezes, de fazer a exérese antes da gravidez. Em relação ao mioma na cesárea, no parto, a regra, invariavelmente, é jamais mexer no mioma, porque o útero está hipervascularizado, o débito uterino no termo é de 600 ml por minuto, sangra muito, muitas vezes um sangramento incoercível. Existe uma única exceção, que é aquele mioma, essa, na nossa opinião, né? Aquele mioma subseroso, um só, às vezes 2, aquele formato de Mickey, que tem um pedículo muito pequeno, e às vezes, professor, quando o útero evolui no puerpério, se esse mioma tiver mais de 8 centímetros, existe o risco dele rotacionar, ficar isquêmico, e ela ter que ser reoperada. Então, é uma situação onde aí o bom senso pode autorizar o obstetra, o cirurgião, a fazer a exérese com muito cuidado, mas sempre é um procedimento, a princípio, contraindicado. Obrigado. Perfeito. A experiência obstétrica que você tem... Muito bom, André. Muito bom. Eu, como não participo mais de cesárea, se eu estivesse lá, eu ia rezar. Nem pode, hein? Nem pode. Você, como reprodutivo, tô fora. Não pode, senão ninguém vai lhe mandar pacientes. Professor Nilson Melo, para concluir. Queria parabenizar o Criso, né, Vera Criso, pela belíssima apresentação, honrando a linha genética do seu pai, né, que trabalhou bastante essas áreas. Eu só tenho um mioma do útero que foi extremamente bondoso comigo, que foi uma paciente que encaminhada com 42 anos, com útero unicorno, que já tinha tido, acho que, uns 3 abortamentos, reprodução assistida, puseram 2 embriões e foi para frente. E ela tinha um mioma submucoso, não de pedículo estreito, o pedículo ele se tornou predominantemente seroso e formou como um represamento do abortamento. Eu não faço consulta em casa, domiciliar. Uma das poucas vezes na minha vida que eu fui, pela camada, apesar da grande produção de progesterona na gravidez, eu dava progesterona para ela, lógico, tem que ser via vaginal na gravidez. E aí eu lembro que com acho que 30 semanas ela me chamou, ela não quero saber mais, tenho 42 anos, sabe quanto eu estimo essa gravidez? Eu não aguento mais de dor. Uma situação terrível, né? Dramática. Fiz a questão da corticoterapia, né, para tentar pressão amadurecimento e consegui ganhar talvez 3 semanas com ela e fiz fetos pequenos que felizmente foram adiante. Então foi a única situação boa que eu tive de um mioma me ajudar. Mas uma entidade nosológica tão frequente como é o mioma, talvez a entidade nosológica mais frequente em termos anatômicos que nós temos, talvez não, mais frequente, e que apesar de tudo isso ela é tão pouco avaliada, né? O Zé Maria colocou uma coisa importante, né? Você vê que
as meta-análises é a dificuldade, né? O Baracá falou aqui para mim, soprou, realmente tem que fazer estudos com vários centros, é muito difícil, tem miomas que crescem muito rápido, o que o Sérgio colocou, o Tio Ribeiro colocou, eu tive uma paciente com mioma que cresceu muito rápido, e aí ela tinha, quando ela chegou para mim, tinha 37 anos ou 38 anos, ela tinha um sangramento uterino anormal muito importante, tinha um único mioma via ultrassonográfica, e ela já vivia com uma pessoa e pretendia engravidar. Então, fiz a miomectomia, e aí, com o 3º mês, ela me vem, já com mioma, já com 3 centímetros, e, conclusão, em 6 meses ele estava com 7 centímetros. Uma situação, são aquelas situações que felizmente não são comuns, mas são terríveis. Estou com uma paciente agora, com 45 anos, com um volume uterino de 1.420 centímetros cúbicos, né? São aquelas situações de miomas que têm um crescimento rápido. Eu acho que uma solução é o que o Messina colocou, né? Que é a questão do... O Lipristal é um modulador seletivo do receptor de progesterona, ele foi preconizado para o tratamento para a anticoncepção do dia seguinte, né? Ou de emergência, como se fala, e ele tem uma eficácia maior do que o levonorgestrel, mas principalmente porque até o 5º dia você tem uma eficácia, 20 miligramas. E tem estudos com 5 miligramas, o problema do estudo de 5 miligramas, na emergência, é uma dose grande, rápida, né? Ela, com duração de 2 dias. E na de emergência, para bloquear o mioma, você tem que utilizar 5 miligramas, 1/4 da dose, mas por muito tempo. E, infelizmente, teve necrose hepática, né? Em alguns casos. Tem sido feito reavaliações desses estudos, e talvez novos estudos que parecem não estar mostrando a mesma coisa, então é uma sensação. E tem a questão do antagonista por via oral, e tem pelo menos 2 laboratórios, já vieram conversar, um deles, com certeza lançará, e outro se vale a pena ou não, mediante o custo que nós teremos. Eu acho que essa é a grande solução, é a solução que nós caminhamos, é sempre para a solução medicamentosa, né? A gente observa muito isso. Acho que é uma possibilidade muito grande. E a outra coisa é que cada caso é um caso, tem que se avaliar taxa de crescimento, a idade, se ela tem um parceiro ou não, a reserva ovariana ou não, quantos filhos pretende ter. Então, são situações muito ruins, cada caso é um caso. E você vê que a literatura não consegue dar o dia a dia, né? Fazer um algoritmo. Nessa situação você faz isso, naquela outra. E tomar o cuidado, porque a depender do tamanho que você colocar para fazer o procedimento cirúrgico, nós vamos ter uma proliferação cirúrgica gigantesca no país, né? E tem tantas dificuldades até de tratamento de doenças simples, né? Mas queria te parabenizar pela belíssima apresentação e as dificuldades que se tem para fazer essa apresentação. Obrigado. Obrigado. Eu acho que o importante numa reunião dessa é a gente aproveitar a experiência de todos vocês, professor Baracá, sua, professor Abelino, Sérgio, e a discussão é sempre muito enriquecedora. Bem, eu quero dar Você quer falar, Nilson? Fala. Só lembrar que você tinha pedido para eu falar da progesterona, né? A progesterona tem miomas que só crescem o mioma cresce com estrogênio sempre. E com progesterona, miomas que não, e miomas que sim. E às vezes crescem rápido, né? Eu só queria... Então, esse é um outro problema. A colocação de um DIU, né? Como a concentração intrauterina dentro é 20 a 30 vezes maior, se ele tiver o receptor, ele poderá crescer bastante, ou novos miomas que porventura estejam por ali. Só lembrar que o Lucilo Dávila era um ginecologista com um grande ultrassonografista de Recife, morreu recente. Ele era o único brasileiro, até que eu saiba, a clínica dele, que fazia alcoolização de mioma para evitar o crescimento do mesmo, e com isso levava a uma desidratação.
Esse é um procedimento que, quando eu estava ainda no Pérola, foi oferecido por um americano, que eu acabei não aceitando, porque ele queria fazer o estudo aqui sem base nenhuma. Mas o Lucílio fazia, era um procedimento que ele fazia sedação, porque eu fui verificar como ele procedia, fazia uma sedação rápida e fazia alcoolização, né? Interessante, tinha resultados bons, mas nem todos os miomas respondiam. Obrigado, Nilson. Um aviso, o Bruno e a equipe vão estar lá no 10º andar, fazendo as fotografias. Professor Nilson, elegante, subi para tirar a fotografia. O ISO, olha, nós tiramos uma fotografia do ISO, mas, então, e essa fotografia não é... Nós estamos pedindo que seja fotografia social. Social, como você vai num casamento. Por quê? Porque isso vai estar no portal da disciplina. É só por isso. Eu andei vendo algumas, as moças vão vir todas maquiadas, mais bonitas ainda. Cadê a Elza? A Elza estava aqui, eu tinha visto ela, acho que ela... Ah, está ali. Está ali. Pode maquiar, o Bruno trouxe uma mocinha que vai só fazer maquiagem lá em cima, não tem problema. Agora, outro aviso, por exemplo, o Gustavo não vai tirar hoje, evidentemente. Nem o professor Manuel vai, que ele trouxe o... Né, Messina? Olha, dia 17 de junho, totalmente online, um curso liderado... Ah, está aqui, que eu estou vendo aqui, que o Bruno me deu a cola. Liderado pelo Marcos Lorenzo Messina, totalmente online. Inscrições estão liberadas para todos da disciplina de ginecologia. Então, esse é um aviso. E em agosto nós vamos ter uma live sobre reprodução humana, que também é liberada para toda a disciplina de ginecologia. Eu acho que são esses os avisos que eu queria fazer. Tá bom? Então, um bom feriado, hein? Não abusem, cuidem-se e vamos em frente. Aquele abraço. Obrigado. Excelente, viu? Excelente. Olha, foi um dos recordes, hein?